Bom dia, olá, bom dia a todos os amigos. Hoje terça-feira começando em Petrópolis. O tempinho frio permanece, mas é um motivo de gratidão termos acordado bem, acordado com saúde, estarmos em segurança. Bom dia, primo. Excelente dia para você. Excelente dia para todos nós, né? Hoje é o dia que o Senhor reservou para que a gente pudesse mais uma vez ler a palavra do Senhor, meditar um pouquinho no que o Senhor tem para nos ensinar. Todos os dias são dias de aprendizado, são dias que a gente pode aproveitar para entender, conhecer e nos aproximarmos mais do nosso Pai, né? De Deus. Então, a gente hoje vai fazer a nossa devocional, como a gente sempre faz, todos os dias, segunda a sexta. E essa semana a gente está falando sobre um assunto bem legal. Bom dia, primo. Um assunto bem interessante, né? Que é o assunto da inteligência emocional. Esse tema inteligência emocional é um tema que está muito famoso, né? Está sendo muito falado, na verdade, no meio secular mesmo, né? Nas empresas, você consegue achar com muita facilidade vários treinamentos online sobre inteligência emocional e, enfim. É importante, como cristãos, a gente sempre receber, ouvir alguma novidade, né? Entender como é que isso funciona. E sempre trazer isso à luz da Bíblia. A gente buscar o nosso manual, que é a própria palavra do nosso Deus, e identificar se existe algum fundamento, o que a Bíblia nos fala sobre isso. Inteligência emocional é um assunto atual, é um assunto que está sendo aí bombardeado nas mídias, nas empresas, nas salas de treinamento. Porém, o conceito da inteligência emocional é algo que Jesus Cristo já nos ensinava há muito tempo. Não tinha esse nome, mas a base bíblica a gente entende que faz parte dos ensinamentos do nosso Deus, essas habilidades da inteligência emocional. E ontem a gente falou sobre essas habilidades, né? Durante essa semana a gente vai falar sobre as habilidades da inteligência emocional. A inteligência emocional, na verdade, ela é composta por 5 habilidades básicas. A autoconsciência, ou como alguns dizem, autoconhecimento, o autogerenciamento, a automotivação, a empatia e as habilidades sociais. São essas 5 habilidades, na verdade, que compõem a inteligência emocional. E o que é inteligência emocional? Inteligência emocional, bom dia, Babi. Inteligência emocional nada mais do que você conseguir, de uma maneira sensata, observar o cenário, né? Viver as experiências da vida, sejam elas boas ou ruins, mas trazendo alguma aplicabilidade para aquilo, tendo um certo controle daquilo para que aquilo não te influencie negativamente ou que você não influencie o outro, você não interaja com o outro de maneira negativa, mas que você consiga absorver o melhor da situação, aproveitar aquela oportunidade para extrair um melhor aprendizado, para extrair o melhor do que aquela situação pode te favorecer. Isso é inteligência emocional. E a inteligência emocional ela é composta por essas 5 habilidades que eu comentei aqui com vocês. Ontem nós falamos sobre a primeira habilidade, que é a autoconsciência. E nós vamos falar das habilidades, na verdade, da maneira como elas devem ser analisadas, tá? Na sequência que elas devem ser analisadas. O primeiro tópico que foi ontem, quem não participou, né, não viu a devocional de ontem, fica gravado aqui no meu Instagram. Eu montei um canal no YouTube chamado Exercitando o Espírito. Lá eu coloco todas as devocionais, vocês vão achar até devocionais de outras semanas. Eu coloco ali. E também tem no Facebook, tá bom? Exercitando o Espírito. No Facebook você também encontra na minha página os vídeos, as devocionais. Ontem a gente falou sobre autoconsciência e a gente viu que a autoconsciência ela é sustentada. A gente consegue atingir a autoconsciência de maneira um pouco mais completa se a gente considerar 3
pernas de um tripé, como se fosse um tripé. E existem 3 linhas que a gente precisa considerar nessa autoconsciência. Isso a gente falou ontem, que é a linha da razão, né? A razão a gente usa para a gente poder entender, compreender, analisar, classificar. É a linha da emoção, e a emoção é o que a gente sente, os nossos sentimentos. E quando eu junto a razão, eu consigo observar como os nossos sentimentos transformam e impactam a nossa vida. Então, razão e emoção. Porém, existe uma terceira perna nesse tripé, que é a questão do espírito, que é a questão espiritual, porque afinal de contas, nós somos criados à imagem e à semelhança do nosso próprio Deus. Então, a parte espiritual não pode ser desconsiderada, porque senão estamos analisando de forma incompleta, está faltando uma peça, né, nessa autoconsciência. E quando a gente enxerga lá em João 8,32, que está dizendo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, e a gente se pergunta que verdade é essa. A gente olhou lá no versículo de João 14,6, dizendo que Jesus falando, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eu preciso considerar essa verdade, que é o próprio Deus, para que eu possa ter uma autoconsciência completa. Hoje a gente vai falar sobre o autogerenciamento. E o que é autogerenciamento? Também chamado de autocontrole. A partir do momento que eu tenho uma autoconsciência, eu percebo quem eu sou, eu sei das minhas forças, eu sei das minhas fraquezas, eu já me identifiquei, eu já vi quais são os elementos, né, que compõem o meu ser, como eu funciono. Eu então agora vou partir para o segundo degrau dessa inteligência emocional, que é o autogerenciamento, que é o autocontrole. A partir do momento que eu tenho uma noção de quais são as peças que eu tenho dentro de mim, né, como eu reajo, eu consigo agora então fazer um autogerenciamento, uma administração de tudo isso que acontece dentro de mim, de todas essas emoções, esses sentimentos, aplicando a minha razão nisso, a minha compreensão, entendendo que eu sou a imagem e a semelhança de Deus, entendendo que Deus espera de mim. Com todos esses elementos, eu faço agora um autogerenciamento. E o que a Bíblia fala sobre isso? Então, eu convido vocês a abrirem a Bíblia, lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. É um texto muito conhecido. Gálatas 5, 22 e 23. Está dizendo assim, ó. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Chegamos. Domínio próprio, autogerenciamento, autocontrole. Domínio próprio é um fruto do Espírito. Isso quer dizer que, se eu tenho o Espírito de Deus habitando em mim, esses frutos que o Espírito produz, eles precisam ser perceptíveis na minha vida. Quais frutos? Amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Então, o autogerenciamento, domínio próprio, autocontrole, isso faz parte da lista dos frutos que são produzidos pelo Espírito Santo de Deus. Isso quer dizer que eu preciso refletir bastante, porque se eu não tenho esse domínio próprio, se eu não consigo fazer esse autogerenciamento, eu preciso muito pedir ao Espírito Santo de Deus que esteja agindo em mim para que eu possa produzir esse fruto. Porque, como eu já falei em outras lives, nós não somos perfeitos. Nós não temos tudo aquilo que o Senhor espera, que Ele quer que nós tenhamos, né? Nós não temos, porque nós somos imperfeitos. Mas a gente pode buscar sermos mais parecidos com Cristo. E ser cada vez mais parecido com Cristo é produzir realmente esses frutos que o próprio Espírito de Deus produz. Então, quando a gente pede ao Senhor para trabalhar em nós, e que os frutos, né, que Ele produz, a gente consiga produzir, porque o Espírito de Deus habita em nós, o domínio próprio é um deles, esse autogerenciamento. E eu acho interessante essa habilidade da inteligência emocional, porque é uma habilidade que a gente às vezes tem muita facilidade em gerenciar, em administrar, em querer
dar ordem ou observar como o outro funciona e dizer para o outro como seria melhor o outro agir. Mas quando eu coloco essa palavra antes, né, o autogerenciamento, quando eu coloco esse prefixo, eu estou olhando para dentro. E aí eu deixo de ficar gerenciando ou querendo gerenciar o outro e eu olho para dentro. Eu penso assim, eu preciso gerenciar as minhas emoções, né? Como eu estou agindo. Eu preciso gerenciar isso dentro de mim. E esse é o grande desafio. Porque gerenciar as nossas emoções, o autogerenciamento nos pega às vezes numa situação de surpresa que às vezes isso não é colocado em prática. Por isso que às vezes é muito mais fácil a gente gerenciar o outro e não a nós mesmos. Mas faz parte de uma das habilidades, né? É uma das habilidades da inteligência emocional esse autogerenciamento. Vou deixar uma dica para vocês, que eu sempre falo essa dica para os alunos quando eu dou aula, né? O autogerenciamento, esse domínio próprio, para você conseguir esse domínio próprio, é algo bem difícil, mas é um treinamento, é uma prática. E quem é muito estourado, quem é muito impulsivo e tem um pouco mais de dificuldade de ter esse domínio, de ter esse freio, eu digo o seguinte, respira fundo. Quando acontecer uma situação de pressão, né, uma situação desconfortável, que te deixa irritado, que te deixa com raiva, e aquelas emoções, elas estão ali borbulhando, querendo vir tudo à tona, e você precisa botar esse domínio próprio em prática. Respira, mas respira profundamente, no mínimo 5 vezes, para então você poder responder ou para então você tomar uma atitude em relação àquilo. Quando você respira de maneira profunda, você está jogando um oxigênio para dentro e esse oxigênio ele tende a desacelerar tudo aquilo que está borbulhando e que está fazendo você quase que explodir. O oxigênio ele vai desacelerando essa movimentação. Então você consegue ter um pouco mais de controle e domínio sobre a sua sensatez. E aí você consegue se colocar num outro lugar para então você tomar uma atitude ou para então você responder àquela situação. Então essa é uma dica, tá? Respira profundamente, no mínimo 5 vezes. Para depois tomar uma atitude ou dar a resposta que você precisa dar frente àquela situação que está te deixando bem incomodado ou agitado, né? Seja com raiva, seja com profunda tristeza e até mesmo extrema alegria. Quando a gente vai numa extremidade de alegria, de uma euforia, se a gente também não controlar isso, a gente pode fazer alguma besteira. Olha que interessante, né? Às vezes a gente pensa no domínio próprio só pro lado de sentimentos mais negativos, de tristeza, de raiva, de ódio, enfim. Porém, o domínio próprio, ele é pertinente independente da emoção. Tudo que é extremo é perigoso. Então, se eu estou numa alegria extrema, numa euforia extrema, eu também perco facilmente a sensatez. Eu tenho certeza que você conhece alguma história, já viu alguma reportagem de alguém no meio de grande celebração, né, de grande agito, alegria, aconteceu um acidente. Caiu de algum lugar, se afogou, fez alguma coisa que feriu o outro, mas estava naquela intenção? Não, estava muito alegre, mas é uma euforia exagerada, sem o domínio próprio. E acaba que ao invés de você usufruir, celebrar aquela alegria, né, aquela situação, às vezes a gente provoca algo ruim por conta da falta do domínio próprio. Então tudo que é extremo é muito perigoso. O domínio próprio ele coloca a gente realmente nesse ponto da sensatez. E aí eu quero dividir com vocês esse outro versículo que eu separei aqui, deixa eu ver aqui, que diz assim, lá em Provérbios 25, 28. Provérbios capítulo 25, versículo 28 diz assim, quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. É isso que a gente está falando aqui. É o controle em relação aos extremos. Quem não se controla fica sem defesa. Seja o controle em uma situação negativa ou o controle numa situação positiva. Seja o controle num sentimento ruim, tristeza, raiva, ódio, ou num sentimento muito bom,
euforia, alegria, celebração, né? Contentamento, tudo no extremo positivo ou no extremo negativo, ele é perigoso. Então, quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Quem não sabe se controlar acaba se expondo demais. E quando a gente se expõe demais, a gente fica sem defesa. Por isso que, sabiamente, Salomão escreveu esse versículo e nos chama a atenção a esse controle, a esse domínio próprio. E eu separei mais um versículo aqui, lá em Tiago, carta de Tiago, capítulo 1, no versículo 19, diz assim: lembrem disto, meus queridos irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Olha aí, outra dica em relação ao domínio próprio, ao autogerenciamento. Ouça mais. Vamos ouvir mais, para que a gente então possa administrar melhor, gerenciar melhor essas emoções, esses sentimentos, ouvir mais e ouvir a quem realmente merece ouvidos. Não vamos dar ouvidos também às pessoas que não vão nos ajudar, muito pelo contrário, vão acender, né, vão alimentar aquela questão, seja de muita alegria ou de raiva, né? Ouvidos também, escolha a pessoa a quem você tem que dar ouvidos. Mas está dizendo aqui na carta de Tiago, cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Né? Já dizia a vovó, 2 ouvidos e apenas uma boca. É para ouvir mais e falar menos. Ou seja, falar moderado, falar com equilíbrio. E lá em Romanos, que é o último versículo que eu gostaria de deixar aqui com vocês, Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim, bom dia, Cris, diz assim, ó, cadê? Versículo 2, gente, eu tô de óculos, mas tá difícil, aqui, achei. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Olha só, não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Como assim, Fernanda? Eu sou desse mundo. Nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui, mas a gente não pode se permitir viver dessa maneira tão efêmera, né? Tão sem fundamento, maneira tão vazia. As pessoas, às vezes, elas se deixam levar por momentos, e às vezes são momentos que acabam em grandes desastres, em tragédias, porque não teve, as pessoas não tiveram equilíbrio, não tiveram moderação. Quantas vezes a gente vê aí notícias de pessoas que estavam numa euforia enorme porque um time de futebol ganhou um campeonato, um exemplo, e ficaram tão felizes. Eu também fico feliz, né? Eu não vou nem dizer qual é o meu time, porque às vezes as pessoas pegam isso e acabam ficando com raiva do outro por causa do time, né? Mas digamos que meu time de futebol tenha ganhado um campeonato e eu fiquei super feliz, super empolgada. Isso é muito bom você gritar, você bater palma e falar, uhul, ganhamos, muito bom. Agora, quando isso passa do extremo, né? A gente vai chegando lá naquele extremo perigoso que a gente conversou agora, aí as pessoas acabam enchendo a cara, com tanta euforia, pega o carro e vai dirigir o carro embriagado. E acontece um acidente. Nossa, mas eu estava num momento tão feliz. Aqui em Petrópolis, há um tempo atrás, deve fazer o quê? 1 ou 2 anos, houve o falecimento de um rapaz que tinha acabado de sair da formatura da faculdade. Ele se formou, ele deu alegria aos pais com diploma, algo que ele lutou tanto, que ele estudou tanto durante os períodos da faculdade, se empenhou tanto, porque faculdade bem feita é uma faculdade que sua, né? Faz você suar, você abrir mão de tantas coisas para você cumprir aquilo, e você dá alegria à sua família, e você fica realizado. E ele participou da solenidade da formatura, e ele comemorou com os amigos de turma. Só que faltou esse domínio próprio. E acaba que essa euforia toda foi exagerada, sem equilíbrio, a ponto
de ir pegar o carro e sofrer um acidente. E acabou. Então, a Bíblia é muito sábia quando nos orienta a isso, né? Vamos ter equilíbrio. Aqui está dizendo assim, deixem que Deus transforme por meio de uma completa mudança a mente de vocês. A gente usa muito esse termo, né? Mindset. Como é que está o seu mindset? Como é que está a sua maneira de pensar? Deixe que Deus transforme o seu mindset. Porque a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Não tem erro. Então, ao invés de eu deixar minha mente ser controlada por mim, que não sei de nada, minha mente é tão limitada, eu só consigo ver agora, eu não consigo ver o futuro, eu vou pedir para Deus trabalhar a minha mente, porque Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe tudo que vem pela frente, Ele sabe quem eu sou, Ele sabe das minhas reações, Ele sabe como eu funciono. Então é Ele que tem que mudar a minha mente, é Ele que tem que ter o controle do meu mindset, né? E transformar o meu mindset. E diz isso em Romanos 12, capítulo 2. Que a gente permita que o Senhor mude o nosso mindset. E aí eu vou além, como a gente está falando de autogerenciamento, que a gente peça muito ao Senhor que esteja mudando o nosso mindset e nos fazendo trabalhar melhor nesse nosso autogerenciamento para que possamos ter esse equilíbrio. Lá em 2 Timóteo, no capítulo, não sei se é 1 ou 2, eu nem separei esse texto, mas é porque foi a divisa da nossa campanha de missões. Deixa eu só conferir aqui. Peraí. Aqui, ó. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo 1, 7 diz assim: pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder, de amor e nos torna prudentes. Tem outras traduções que dizem assim, e o Espírito nos enche de poder, amor e equilíbrio. Poder, amor e moderação. É importantíssimo esse autogerenciamento, esse equilíbrio. Nós não vamos conseguir isso sozinhos. Mais uma vez eu digo a vocês, quem produz isso, como diz aqui na Bíblia, é o Espírito de Deus. Que a gente peça ao Senhor para trabalhar a nossa mente, a controlar a nossa mente, para que a gente possa ter esse autogerenciamento, a gente consiga entender como pegar o ponto de ontem, né? A autoconsciência. E aqui, então, a gente usar esse autogerenciamento para a gente trabalhar muito bem as nossas emoções, como a gente funciona, para que a gente, então, consiga agir de maneira equilibrada, de maneira moderada, e a gente vai conseguir usufruir o melhor da vida dessa forma. Até porque a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável para todos nós. Então vamos orar encerrando esse nosso momento de devocional. Amanhã, por esse horário, umas 7h30, 7h40 mais ou menos, a gente começa a nossa live de segunda a sexta, tá? Então vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada por este dia que está iniciando. Eu te agradeço muito porque logo nesse primeiro horário da manhã é muito bom a gente ler a tua palavra e a gente meditar naquilo que o Senhor nos ensina. Eu te agradeço pela vida daqueles que estão acompanhando a live comigo e te agradeço pela vida daqueles que vão ver o vídeo mais tarde. Senhor, muito obrigada pela vida de cada um e esteja abençoando a vida de cada um nas suas atividades de hoje. Seja trabalho, seja estudo, seja academia, outras atividades de casa. Que tudo que façamos hoje possamos pensar e termos esse cuidado de agirmos de maneira equilibrada, de maneira moderada. Nós não conseguiremos isso sozinhos, nós precisamos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos desperte, que o Senhor esteja de mãos dadas conosco para que a gente possa agir dessa forma. Mas nós queremos agir dessa forma. Então nos abençoe no dia de hoje, nós pedimos. E abençoe o nosso dia, a nossa noite, quando iremos descansar, para que amanhã tenhamos um novo dia abençoado por Ti também. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Um bom dia para todos vocês, bom trabalho, que Deus abençoe a vida de vocês, ajam de maneira equilibrada. Eu também estou me policiando para agir de maneira equilibrada. E amanhã, se Deus permitir, a gente está aqui de novo fazendo nosso devocional. Super beijo. Tchau, Cris. Amei você aqui. Tchau, Babi. Excelente dia. Tchau, tchau.